Olá, está no ar o Rádio MP Entrevista. Eu sou Valquíria Rios e hoje o assunto é o terceiro Congresso Nacional REURB por Mulheres, que abordou os principais temas relacionados à regularização fundiária, com ênfase nas novas tecnologias. Eu recebo a promotora de Justiça Cláudia Ignez e Silvio Figueiredo, professor, arquiteto urbanista, foi diretor do Departamento de Assuntos Fundiários do Ministério das Cidades e autor da Lei de REURB, criada para regularizar áreas onde as pessoas moram sem documento e garantir dignidade para as famílias. Bem-vindos, professor Silvio, promotora Cláudia. Muito obrigada. Muito obrigado. Professor Silvio, qual a realidade atual do nosso país quando se fala em regularização fundiária urbana? Na época que eu estava no Ministério, nós estimávamos entre 60% e 70% da irregularidade urbana em todo o país. Na verdade, até hoje não foi feito um censo, não temos números reais. Eu sempre digo, se construir um prédio sem fundação, ele vai cair. Como é que nós podemos falar num planejamento urbano sustentável, desenvolvimento da cidade, sem corrigir primeiro a base? Por que os municípios têm tanta dificuldade em cumprir a REURB? Nós não podemos esquecer dos 5.570 municípios do país, em torno de 80% está abaixo de 20 mil habitantes. Então, são municípios carentes, eles não têm estrutura técnica, jurídica, administrativa para poder caminhar e tocar a regularização. Falta, primeiro, um conhecimento e, segundo, um apoio maior dos órgãos de governo para poder ajudar e capacitar esses municípios. Primeiro, a regularização não é opcional, ela é obrigatória. Ela não acontece se não houver vontade política e administrativa. Bom, depois dessa contextualização, deixa eu chamar para a conversa a promotora de Justiça Cláudia Ignez, que esteve ao lado do professor Silvio no terceiro Congresso Nacional REURB por Mulheres, representando o Ministério Público de Minas. E eu já lhe pergunto, qual foi a principal contribuição do Ministério Público no debate sobre REURB, cidades inteligentes e segurança jurídica? Eu gostaria muito de dizer para você que eu tenho certeza que o Ministério Público haverá de encampar a sua titularidade natural e constitucional para a promoção da dignidade da pessoa humana. E por que eu digo isso? Porque REURB, a gente está falando de empoderamento de vulneráveis. A gente está falando de mudanças climáticas, violentas mudanças que vêm ceifando a vida e a possibilidade de viver das pessoas das grandes e pequenas cidades. A gente pode olhar lá na raiz do problema, quem são aqueles que mais sofrem e pagam a conta das chuvas torrenciais, de todo o aquecimento? São os mais pobres que moram nas áreas mais vulneráveis. E o que a REURB tem a ver com isso? A REURB é uma maneira da gente reorganizar, refazer aquele espaço que foi, desde a nossa colonização, utilizado de uma forma ineficiente para aqueles mais carentes. Estão lá porque querem? Não. Estão lá porque não tem como pagar 30%, 40% dos seus salários para aluguéis, sem tirar o pão da boca dos filhos. Eu falo isso em todas as palestras. Como que o Ministério Público não tem a ver com essa questão primordial? As vidas humanas nunca estiveram tão periclitantes, professor. Nunca o planeta correu tanto risco. Hoje, inclusive, a gente fala que nós estamos vivendo a era do antropoceno, que é a era onde o ser humano cria tantos empecilhos e tanta destruição que ele próprio é uma das principais vítimas. E nada é coincidência. O que realmente a gente está falando aqui nesse terceiro Congresso de REURB por Mulheres? Questão de gênero, que a REURB trata brilhantemente da questão da mulher empoderada e necessitada e vulnerabilizada com todas as dificuldades que ela tem. REURB tem esse recorte de reconhecer e tirar a capa de invisibilidade daquela Dona Maria que mora lá na favela da Pedreira Padre Lopes, aqui em Belo Horizonte, eu vou citar porque é onde a gente vive, e essa Dona Maria tem que, com um salário mínimo, ou talvez com um benefício social, pagar todas as despesas da casa, sustentar filhos e netos. Então, esse congresso vem tentar otimizar as redes de trabalho, né, professor, produzir material para que a gente saiba trabalhar e, principalmente, desmistificar para os municípios pequenos, onde há pouca informação, como se faz. Promotora, como a atuação do Ministério Público contribui para garantir que o uso das novas tecnologias, como a inteligência artificial, resulte em transformação social e inclusão urbana? Eu imagino que
um futuro bem próximo, a gente possa diminuir o custo de uma reurbanização e finalmente trazer esses elementos todos de cidadania com serviços para todos, melhorar as comunidades e ainda titular as pessoas para trazer segurança jurídica, utilizando isso para aqueles marcos iniciais, sugerir como que a gente faz a diminuição dos riscos geográficos, geológicos do local. Tudo isso, talvez com a IA, a gente consiga e consegue, porque eu já fiz alguns estudos e com certeza o professor Silvio fez, nós apresentamos no congresso, há uma diminuição pelo menos de 40, eu vou chutar aí, 40% do custo final que sairia. Então esse dinheiro pode jogar para outro bairro. Então todas essas tecnologias nesse sentido, para essas fases iniciais, eu acho que seria muito bem-vinda. Professor Silvio, a promotora Cláudia falou aí do seu estudo apresentado no Congresso. Qual foi o ponto central? Eu procurei, nesse congresso, trazer à tona alguns pontos polêmicos, dito polêmicos da lei, ou seja, aquelas interpretações equivocadas que fazem que, em vez de ajudar, atrapalham cada vez mais. Essa lei, ela foi escrita de uma forma um pouco diferente do usual. Primeiro nós identificamos o problema, depois começamos a construir ferramentas para resolver esse problema. Uhum. Basta aplicar o que está escrito ali na lei. Então nós temos visto, inclusive, cidades soltando leis equivocadas, dizendo que qualquer núcleo ou qualquer ocupação posterior a 2016 não pode ser regularizado. Gente, isso não existe. Outra coisa que eu vejo aí muito comum é que tentar regularizar uma casa ou uma unidade isolada. Isso não existe. A Uhum. lei trata do conjunto. No painel sobre o novo papel dos órgãos de controle, quais desafios a doutora considerou os mais urgentes para acompanhar a modernização das cidades? Um dos principais desafios, como que a gente vai mapear o nosso país, vamos começar por aqui, para a gente entender qual é o nosso tamanho do nosso problema, como o professor já colocou. As pessoas não podem viver como se fossem cidadãos de segunda ou terceira categoria dentro dos próprios municípios, porque são pobres e sem direito à água, luz, esgoto. Então, os desafios de integrar essas políticas públicas, mapeando talvez os mais vulneráveis, os mediamente vulneráveis e os que precisam menos. Então, um dos grandes desafios é olhar a sua cidade de verdade. E eu vou trazer um exemplo assim real. Eu moro e trabalho em Nova Lima, uma cidade que eu amo, mas ela é o desafio, talvez por isso eu gosto tanto, porque ela tem essa parte toda rica, bem adensada, é conhecida como uma das cidades mais ricas do Brasil, por causa da mineração, todos sabem disso, tem um fundo de participação milionário, e no entanto nós temos bolsões de pobreza enormes, inclusive maiores dificuldades que eu tenho são lidar com essas idiosincrasias que existem dentro do município, onde não tem luz, não tem mobilidade urbana, a segurança pública não chega. Eu já falei isso várias vezes, professor. A criminalidade e o poder, nem só do tráfico, das redes de criminalidade entram. Então, sabe, tem todo um trabalho social, de cidadania dentro da questão da REURB que me encanta. Talvez esse seja uma possibilidade da gente fazer uma melhor recapacitação das nossas cidades para verdadeiramente atingir os bolsões de pobreza. E aí, de maneira que a gente inesperadamente não pensou, até as matrizes ambientais e a proteção contra as mudanças climáticas virão. Porque uma coisa está par e passo com a outra. O esgoto lançado a céu aberto é lançado muito ainda em função dessa questão da ocupação. Qual favela que tem uma rede de esgoto? Qual comunidade que recebe água potável? Por que tanta gente adoece na comunidade, como eu toda hora falo? Porque bebe água e é infectado por várias doenças de fundo infecto-oral. O Brasil gasta bilhões, todo mundo sabe que eu já falei isso várias vezes, gasta e gasta mal, mais de 180 milhões aproximadamente ano no SUS para tratar doenças de origem ligadas à contaminação fluídica, ingestão de alimentos e também ingestão dessa água. Professor, a regularização fundiária então é uma urgência no nosso Brasil para garantir moradia digna, né? Isso mesmo. Moradia digna, segurança jurídica para esses ocupantes, para esses moradores, como a doutora falou, onde o Estado não está presente, quem toma conta? A criminalidade? Não, o Estado precisa estar presente, nós temos que chegar lá. Silvio, a sociedade pode fazer alguma pressão para que a regularização fundiária urbana se torne realidade? Pode? Não, eu acho que deve. E a sociedade, principalmente aí, partindo de Minas, que eu acho que tem sido um exemplo para o país, o apoio do Ministério Público. Porque antes a sociedade não tem para quem recorrer, para quem que ela grita? Ela vai para o gestor e fala, tá bom, mas não quero, não vou fazer, e não Não tem faz. dinheiro.
É, sempre. Se todos nós promotores tivermos essa ferramenta atuando, não precisa ser em vários núcleos, 2 ou 3 núcleos que a gente puder regularizar, olha o quanto a gente está entregando efetivamente em termos de justiça social, muito mais do que entrar às vezes com 50 bilhões de ações que você não sabe nem se um dia vão acabar. Então, assim, Verdade. eu preciso fazer esse recorte, porque se a gente está trabalhando com o Ministério Público hoje na questão da resolutividade, a gente precisa tratar dessas demandas, fazendo essas conversas e esses caminhos junto com os prefeitos, e às vezes até orientando onde capta dinheiro, como que consegue uma equipe, são tantas coisas, e efetivamente entregar para a população o que ela quer, justiça. Doutora Cláudia, só para a gente fechar, participar de um congresso que valoriza a liderança feminina na área jurídica, urbanística, tem um significado especial. Como é que a promotora avalia esse espaço de protagonismo das mulheres no debate sobre políticas públicas e inovação? É uma reparação, na verdade. Acho que essa seria a palavra. Igual o REURB, essa é uma palavra de ouro, reparação. Reparação em todo sentido, porque a gente está falando aqui disso, dessa trajetória. As mulheres foram invisibilizadas, silenciadas, hostilizadas, um tanto de situações que a gente conhece muito bem. Eu estou aqui como uma pessoa que entende disso, porque eu venho de militância há muito tempo em igrejas, e eu trabalhei muito nessa questão social antes de ser promotora. E nesse espaço agora a gente consegue representar essa mulher. Então eu sou uma pessoa muito honrada por essa oportunidade que a vida me dá e de conhecer pessoas tão maravilhosas que entendem do que a gente está falando. Isso não é para qualquer um. Muito obrigada. Excelente. Promotora Cláudia, professor Silvio, muito obrigada pelos esclarecimentos e pela grande contribuição que vocês oferecem para um Brasil mais justo e melhor. Estou à disposição sempre que precisar, Valquíria. A doutora Cláudia, ela sabe disso. Olha, assim, se eu pudesse resumir uma palavra, gratidão, porque encontrar na nossa caminhada pessoas que fazem a diferença, que nos ajudam a fazer a diferença na vida de uma única pessoa, imagina uma comunidade inteira. Então, gratidão pela vida de vocês, por esse sorriso de empatia que faz a gente querer mais, e se Deus quiser, a gente vai fazer muita coisa a partir desse trabalho aí da sua rádio, que eu sei que roda o Brasil todo. Contem conosco. Este foi o Rádio MP Entrevista com a promotora de justiça Cláudia Ignez e o arquiteto urbanista Silvio Figueiredo, a respeito do 3º Congresso Nacional REURB por Mulheres, Inovação, Tecnologia e IA, evento realizado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Até a próxima.